Olá, tudo bem? Vamos começar agora mais um Business Cast. É o Business Cast da semana e a minha convidada é Daniela Francati, está aqui com a gente. A Daniela, ela é advogada com mais de 20 anos de atuação no ramo do direito e ela já compôs inclusive a comissão de estudos para porte de arma da OAB, de advogados, lógico, e ela é ex-ouvidora da mulher da seccional da OAB no Piauí. O que é que a gente podia falar sobre a nossa convidada, né? Ela é, já falei, ela é advogada e ela também é lutadora de faixa marrom de jiu-jitsu. E por que a gente está destacando essas qualidades da doutora Daniela? É porque ela vai falar sobre o direito da mulher, sobre essa questão da violência contra a mulher, sobre Lei Maria da Penha, mas também vai dar dicas de como a mulher deve se proteger tanto do ponto de vista do direito, quanto do ponto de vista da defesa pessoal. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Como é que você está, Douglas? Estamos aqui na luta. Olha, eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre essa questão da violência contra a mulher, né? A gente parece que está vivendo um festival de atos violentos contra a mulher. Na mídia nacional, a gente teve um caso recente ocorrido na região centro-oeste do país, que chamou a atenção do Brasil, né? Foram 3 mulheres, salvo engano, que foram abusadas e mortas, inclusive criança. Mas aqui no nosso estado acontece também a violência. Até porque, quando se fala em violência contra a mulher, a gente não está falando só da violência física, né? Sim. Eu queria que a senhora abordasse um pouco esse tema. Na verdade, Douglas, não é que a gente está vivendo um aumento ou algo nesse sentido. A violência, ela sempre existiu. Sempre existiu. Está havendo mais publicidade, seria isso? Exatamente. Além da questão da divulgação maior, está havendo também mais denúncia. A mulher está denunciando mais, está reportando medo. mais. Exatamente. Seria isso? Exatamente. Está havendo mais reportação da violência, do crime em si, né? Está havendo mais divulgação desse ato, né? Principalmente no Brasil e principalmente depois do advento da Lei Maria da Penha. Sim, sim. Né? E também a questão do advento da tecnologia mesmo. A questão do celular, com câmera, né? A coisa do... Vamos parar de... Aquela coisa do... a gente não pode meter a colher, tem que meter a colher sim. Na briga de casal, de marido e mulher, deve-se sim meter a colher. Exatamente. Então, assim... Está se divulgando mais. É porque, doutora, eu sempre achei isso muito estranho. É uma questão até de covardia. Eu estou aqui no ônibus, vejo uma mulher sendo agredida e eu vou cruzar os braços, vou fechar os olhos. Isso é um absurdo, né? Então, está se divulgando mais. Então, não é porque houve um aumento. Houve aumento da divulgação, houve aumento do reporte da violência para as autoridades. Porque o que acontece? O que não se tem dado, que se fica invisível, fica aparentado como se não acontecesse. Né? Fica uma coisa não velada, se estuda, né? O que não tem dado não se estuda. Né? É como não se não discute, existisse, né? É como se não existisse, mas existe. E esses invisíveis é que são os piores. Porque, por exemplo, na capital, a gente tem delegacias extremamente especializadas, né? E capital e região. E algumas, digamos, nas cidades polos tem delegacia da mulher. Especializadas, né? E preparadas, né? Temos fóruns com atendimento psicossocial e tudo, mas no interior dos estados a coisa pega. Na maioria dos municípios. Além da questão cultural, né? Aquela coisa do machismo mesmo que está enraizado ainda. A mulher fica invisível. A mulher é invisível, realmente. A mulher, a adolescente, as crianças, então elas ficam muito invisíveis. É verdade. Doutora, quando a gente fala em violência contra a mulher, geralmente a gente imagina nos casos extremos de agressão física. Mas a agressão contra a mulher, ela tem outras dimensões. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. A própria Lei Maria da Penha, ela é bem ampla com relação a isso. O que é a violência contra a mulher? Na verdade, pode ser psicológica, né? Ela coloca ação ou omissão que resulte. Ela vai do maior para o menor.
resulte morte, lesão corporal, lesão psicológica, lesão patrimonial, moral. Então, vai escalonando. Então, tudo que resultar em algum tipo de lesão para aquela mulher é violência. Então, por exemplo, eu tive um exemplo semana passada. A pessoa que faz a limpeza do conselho que eu trabalho, ela veio perguntar, não, doutora, olha só, porque o meu marido, ele não me bateu. Mas assim, eu só posso ir na delegacia se ele me bater? Tem essa dúvida, né? Aí eu disse, olha só, violência, a agressão não é só lhe bater, não. Para ele lhe bater, ele vai lhe fazer outras coisas. Ele vai te xingar, ele vai tomar seu dinheiro, ele vai quebrar suas coisas, ele vai lhe proibir de sair. Tudo isso é agressão. Até chegar e é previsto em lei, é crime, né? Até chegar em lhe bater, ele já fez outras coisas. O bater é só o escalonado. Ele vai bater nos seus filhos, ele vai bater na sua mãe. Principalmente se não for filho dele. Entendeu? Então, a violência ela é escalonada. É raro você ver o caso que a pessoa só foi lá e matou a mulher. Até chegar na morte, até chegar na lesão corporal, houve uma coisa escalonada, houve uma escada. Ela primeiro tomou o dinheiro, eu ganho mais que você, então não vou te dar o dinheiro para você comprar roupa, para você comprar comida, tá bom demais, esse dinheiro já dá para o almoço, para que você quer? Para que você quer dinheiro para ir para o shopping? Para que você quer isso aí? Daí depois você tira a liberdade. Para que você quer sair com suas amigas? Aí depois eu vou começar a te xingar, vou te chamar de louca. Você vai escalonando até chegar à agressão física. E às vezes com consequência fatal, né? Sim. Agora, doutor, o que leva a mulher a esconder essa agressão ou a não denunciar essa agressão? Até pouco tempo, quando a mulher ainda vivia muito na dependência do homem ou como a do lar, acreditava-se que era porque ela não tinha uma renda, que era porque ela fazia isso para não perder os filhos, para não afastar ela dos filhos. E hoje, doutora? Estou fazendo essa pergunta porque nas últimas semanas a gente tem conhecimento de uma grande apresentadora da televisão brasileira, uma mulher bilionária e que passou pela mesma situação. Então não é a dependência financeira, não é a situação financeira. O que é? A senhora já estudou alguma coisa sobre isso? Com relação a esse caso da apresentadora, é difícil emitir opinião, porque assim, a gente só conhece muito o lado dela, né? Porque ela veio a público, falou e tudo, então a gente não só conhece um lado do espectro. Então eu não gosto muito de emitir opinião quando eu conheço somente um lado. Vamos falar Mas vamos supor que o lado dela seja o verdadeiro. O que acontece? Existe uma coisa chamada espiral do silêncio. É o espiral do silêncio. Ela casou muito nova, com esse rapaz, com esse homem que ela casou, né? Então, ela só conheceu ele. Ele era o mundo dela. A única referência, né? Entendeu? Ele era a referência dela como marido, como administrador, como amigo, como companheiro, como pai, era tudo. Ela se emancipou para casar com ele. Ela casou com ele, saiu com 16 anos, salvo engano, para poder viajar para fora do país. Então, ela se emancipou para casar com ele. Foi muito nova. Então, ele era tudo para ela. Então, aquela sequência de atos dele para com ela, ela entendeu como normal. Ela entendia que era o jeito dele. Não, é o jeito dele. E se calava. Ele fazia e ela se calava. Porque é normal. É normal. É normal. E aí, com o tempo, talvez ela tenha visto que não era tão normal. E talvez a escalada da violência dele tenha tomado outra proporção com o quê? Com a questão financeira. Que parece que a questão financeira veio à tona. E aí, realmente, o homem, quando a questão financeira fica um pouquinho mais grave, né? Isso. Então, talvez a questão financeira que tenha sido o estopim para ela sair do espiral do silêncio.
e abrir a boca. Não, chega. Aqui chega. Então, para muitas mulheres, é normal. Não, é o jeito dele. É só um tapinha, né? Só uma Não, ele tá nervoso. Não, é porque ele bebeu. Amanhã ele tá bom. Não, talvez você tenha, não sei, visto sua avó ou sua mãe, seu pai gritou e... Não, amanhã ele tá bom. Amanhã ele melhora. Tá nervoso. Ele tá nervoso, depois passa. Então, para muitas mulheres, isso é normal. Muitas mulheres foram educadas para saber que isso é normal. Mas a situação está mudando, a coisa está diferente, né? Entendeu? Então, inclusive assim, para ela. E digo mais, muitos homens não se enxergam como agressor. Também acham normal. Não, às vezes eles... Não é nem questão que eles acham que é normal. Eles não veem como agressão. Eles não veem não como tem agressão. Dimensão do eles ato. explodem naquela coisa do xingar, do gritar, não sei o quê. E aí, quando a mulher confronta, você tá louca? Eu não fiz isso. Não fiz... Porque eles não enxergam mesmo. A coisa é uma coisa assim, tão louca, tão desvairada. É complicado. Mesmo. A coisa... Eles não se enxergam como agressores. É uma coisa assim muito... É complexa. É complexo, Agora, doutora, a coisa é complexa. Vamos falar de um outro aspecto dessa questão da Lei Maria da Penha, porque assim, tem gente que acha que só na questão do feminicídio, por exemplo, que só seria feminicídio se a pessoa tem uma relação amorosa, próxima da pessoa. Se for uma agressão no meio da rua, descaracterizaria o feminicídio, ou então assim, não... Eu não tinha nada com ela, embora convivesse com a pessoa. E não é bem assim. A lei ela cuida, ela trata da questão da mulher ser tratada pela condição de ser mulher, independentemente se tem relação próxima ou não. A Lei Maria da Penha, ela trata da violência com relação ao gênero, independentemente de haver coabitação, independentemente de haver matrimônio. Então, pode ser namorado, pode ser a mãe, pode ser, inclusive, relações homoafetivas. Eu já peguei caso de relações homoafetivas, mulher com mulher, uma acusando a outra da Lei Maria da Penha. Entendeu? Então, assim, basta haver uma relação de afetividade. Pode ser com relação à filha, pode ser com relação ao namorado, união estável, não interessa. Basta que haja uma relação de afetividade. A senhora tocou num assunto bem interessante. É uma relação de confiança, né? Que às vezes trair a confiança. Às vezes a gente conversa assim, né, na intimidade, em pequenos grupos, assim, até de forma jocosa, mas é um assunto sério. Por exemplo, uma mulher trans com outra mulher. Tem realmente essa questão da violência contra a mulher e quem agrediu a mulher? É complexo, mas tem. E às vezes acontece, inclusive, violência sexual. Existe a violência sexual. Então a lei se aplica também a esses casos, né? Sim. Existe. E já houve caso? Ela já eu acompanhou? ainda não peguei, eu ainda não acompanhei, mas existe. Existe, inclusive, relatado na doutrina. Bom, aproveitando tudo isso que a gente já fez aí como introdução, eu queria que a senhora, aproveitando a sua experiência na ouvidoria, relatasse assim, algum caso interessante, mas que mereça divulgação, que mereça... Não é nem divulgação, é que mereça a atenção para que a gente alerte as mulheres. O que a gente trabalhava na ouvidoria, como é a ouvidoria da mulher na advocacia, a ouvidoria, na verdade, é um saque, né? É quando o cliente, ou o público em geral, recebia algum tipo de denúncia contra os advogados ou algum órgão da OAB por questões do trabalho Então era uma coisa interna da OAB? É uma coisa interna da OAB. E eu ficava na parte da ouvidoria da mulher, né, em caso da reclamação ser contra, a denúncia ser contra mulheres advogadas, né? Ou, inclusive, até mulheres trans, né? A gente também a gente tentou colocar como ouvidoria de gênero, mas o regimento interno não permitia. Então, a gente colocou como ouvidoria da mulher, né?
Então, tinha muito essa questão de receber essas reclamações, essas denúncias, né? Por questões do cliente se sentir ameaçado, porque o advogado tratava mal, não trabalhava direito, ou não atendia direito, né? E a gente recebia, inclusive, casos de mulheres, senhoras principalmente, senhoras muito idosas, que eram maltratados pelos advogados, principalmente caso previdenciário, era muito delicado. Eram maltratados pelos advogados que chegavam, principalmente nessas comunidades mais carentes, né? E que ficavam com benefício e tudo, e a gente chamava, tentava resolver amigavelmente, tudo dentro da ouvidoria. Inclusive, agora no encontro que houve em Belo Horizonte, né? No Encontro Nacional da Advocacia, que foi o maior encontro jurídico do planeta, a ouvidoria do Piauí recebeu um selo de qualidade justamente por essa atitude da gente trazer os advogados para a questão da mediação entre os advogados e os clientes, né? Principalmente nessa questão previdenciária. Porque a maioria são pessoas muito carentes, pessoas idosas, né? Vulneráveis. Vulneráveis, né? Exatamente, você falou a palavra perfeita. A questão da vulnerabilidade. Então, a gente conseguiu esse selo justamente por causa dessa atitude, da gente conseguir resolver da forma amigável. Doutora, nessa pegada ainda da Maria da Penha, existem as medidas protetivas, né? E tem muita gente que não entende a lei e até critica. Não, mas se o cara quiser fazer isso, quiser fazer aquilo, não é uma medida que vai impedir. Eu, particularmente, tenho um estudo sobre isso e, no meu ponto de vista, adiantou muito por conta... Foi um trabalho que eu fiz para a faculdade e a gente ouviu o Ministério Público do Piauí. Então, assim, em 10 anos de Maria da Penha, 8.003 casos passaram pelo Ministério Público. É óbvio que houve muito mais, mas os que passaram por lá foram 8.003. E desses 8.003, só 3 resultaram efetivamente no feminicídio. Então, no universo de 8.000, não é? E por outro lado, eu tenho visto assim algumas pessoas, inclusive na fase já bem adiantada da vida, idosos, que até agrediam, mas hoje quando fala mulher diz assim, vou na Maria da Penha, o sujeito baixa o fogo, né? Como se diz aí no popular. Então, eu queria que a senhora avaliasse isso e explicasse para quem está nos ouvindo sobre isso, sobre essas medidas protetivas. Porque antigamente, o que se entendia, né? Vai só pagar uma cesta básica antes do advento da Maria da Penha, né? Vai para 90,99, que é a lei dos juizados, vai só pagar uma cesta básica e tal. Hoje, o que a gente tem? No flagrante, já tem a questão do afastamento. Já tem a questão do afastamento do agressor. E esse afastamento, o bom que hoje a gente tem, a inovação que a gente traz com a lei da Maria da Penha, é que esse afastamento pode ser feito até pelo próprio policial. Não precisa passar nem pelo juiz. Se tiver comarca, o juiz. Se não tiver comarca, pelo delegado. Na fase inquisitória mesmo ali, já se afasta. Já no flagrante. Já no flagrante. Se não tiver delegado na cidade, pelo próprio policial que está atendendo a ocorrência. Já afasta. Entendeu? Então, só o fato de tirar o perigo, já afastar, de manter a integridade da vítima, já é uma inovação, porque antes não tinha isso. Né? E a questão da decretação da preventiva, de imediato. Não poder admitir transação penal, que antigamente você podia fazer transação penal, não pode. Aquela história da mulher registrar o BO, depois tirar, exato. Acabou, né? Hoje só na frente do juiz. Hoje só na frente do juiz. E só nos crimes de ameaça e lesão corporal leve. Até aí. Depois, meu amigo, vai direto. Acabou. A mulher não faz mais nada. A gente falava que não aumentaram os casos, mas aumentaram os casos de denúncia. Exatamente. E eu fiz um levantamento prévio ali e eu descobri que no Distrito Federal, o total de mortes no começo do ano até o mês de junho, 6 meses, portanto,
superou o total no ano passado no Distrito Federal. Isso é um dado, para mim, assustador. É, muito, muito. E aí a gente pega lá, não no Distrito Federal especificamente, mas naquela região, o caso desse feminicídio, triplo feminicídio que ocorreu. Então Esse caso eu até utilizo como exemplo na minha defesa com relação à autodefesa, né? Que aí a gente já parte para a outra parte da minha explanação, né? Que é a questão do protagonismo da mulher na sua autodefesa, né? Aquele caso ali, que ocorreu em Mato Grosso do Sul, sim. né? É uma família que o pai de família é um caminhoneiro, então trabalhava muito viajando, né? Ficava muito ausente. A mãe ficava muito tempo sozinha com as crianças. E, aproveitando dessa vulnerabilidade, a criatura invadiu a casa. É porque, embora ele seja pedreiro, a obra nem era na casa das vítimas, né? Era uma obra perto apenas, né? Ele ficava só observando, né? Se aproveitou desse momento que o pai ficava muito ausente, invadiu, ele teve todo o tempo disponível para fazer as maiores barbaridades e cometer o crime absurdo que ele cometeu. E aí eu coloco bem assim, talvez, se essa mãe, que passa tanto tempo sozinha, se ela tivesse um preparo, e se ela tivesse o porte, ou a posse, no caso dela seria posse, né? Não porte, a posse. Que teria em casa, né? De um armamento, talvez ela tivesse uma chance. Eu advogo essa tese. Não é questão não e é uma ser... chance é uma chance. É melhor do que nenhuma. E a polícia, não, a justiça também brasileira deve evoluir, né? Nós temos a lei, mas existe a lei e a interpretação da lei. Eu me lembro que eu tive uma vizinha, isso antes da Maria da Penha, que ela, ali dentro da universidade, naquela região, ainda não era tão habitado quanto é hoje. E ela foi visitar uma cunhada, e nesse percurso ela foi agredida, ela foi tomada assim de surpresa por um estuprador que tentou estuprá-la, ele portando uma arma branca, uma faca. Ela tomou a faca e desferiu alguns golpes contra ele, ele ainda correu atrás dela e caiu numa construção civil lá e terminou falecendo. Essa moça teve tanto problema, na justiça, Imagina. que, assim, até isso inibe, às vezes, uma reação, né? Se bem que na hora da sobrevivência da vida ou da morte, ninguém pensa em nada, pensa em sobreviver. Mas, enfim, eu acho que a Lei Maria da Penha realmente, tocando nessa questão das medidas protetivas, trouxe, de fato, efetivamente, um alívio, né, para muitas mulheres e com eficácia, porque em 8 mil você ter apenas 3, eu não sei nem transformar isso em porcentagem. Porque é tão insignificante você dizer no que isso universo, não é efetivo, pelo né? amor de Deus, lógico que houve efetividade. Isso é óbvio. Doutora, além da Lei Maria da Penha, que outras políticas preventivas existem no Brasil, no nosso ordenamento? Aqui no Piauí tem alguma... A gente tem trabalhado a questão da tecnologia. A tecnologia tem sido muito útil na questão da prevenção. Nós temos aplicativos de celular. Inclusive, a gente lançou... O tal botão do pânico, é por aí? É, por aí. Mas a gente lançou, na terça-feira, um aplicativo novo, chamado Guardiãs. Vai ser lançado, acredito, até fevereiro, no máximo. Que ele é bem inovador. Ele vai ser lançado... Ele é totalmente invisível no celular. Ele só aparece com questão de reconhecimento facial da vítima. Então, só aparece se você colocar a vítima. Ele reconhece expressões de pânico, de choro, de medo. Com apenas 3 chacoalhadas no celular, ele liga para os telefones cadastrados, polícia,
180, ou o seu advogado, Que diretamente. maravilha, eu Tem desconhecia. tem um botão de pânico escondido, como se fosse um aplicativo tipo calculadora, alguma coisa assim, você clica, é escondido, você pensa que é a calculadora, mas na verdade é o botão do pânico, que a progressão não vê que você está apertando. Então, essa é uma inovação tecnológica muito interessante, viu? A gente está avançando até fevereiro. Porque, assim, comprovado que ninguém passa mais que 5 minutos longe do celular. É. Acordado, né? Acordado. Acordado. Doutora, Então- aconteceu uma coisa tão engraçada. Tem um menino de 5 anos, o Victor Hugo, acho que o nosso internauta já sabe disso, porque eu vez por outro conto uma peraltice dele aqui. Deve ser E uma essa filha. madrugada, às 5 horas da manhã, eu levanto, que é quando toca meu despertador, e o menino dormindo acordou e disse: papai, bote meu telefone no carregador. Eu acho que ele estava sonhando. Só pode. Não tem outra explicação, né? Mas, enfim. Doutor, é o seguinte, vamos falar um pouco agora da questão da autodefesa. A senhora já tocou um pouco nesse ponto, que eu concordo, eu sou um defensor da posse da arma, né? Eu não sei ainda, eu não sei qual é o meu conceito com relação ao porte. Mas a posse, sim. Eu acho que qualquer pessoa vai na minha casa sabendo que eu estou desarmado. Né? Em princípio, né? Se há o risco de ele entrar numa residência, sabendo, não, mas a pessoa pode reagir, ele vai pensar 2, 3, 10 vezes antes de fazê-lo. Mas eu queria que a senhora falasse assim, uma coisa é a posse da arma. E o que a mulher poderia fazer para se prevenir nessa autodefesa? Uma arte marcial seria uma alternativa? Antes de qualquer coisa, tirar conceitos preconcebidos, sabe? Hoje a gente tem uma coisa uma propaganda tão bem feita na cabeça de todo mundo, é uma coisa tão absurda, Douglas, que eu fiquei impressionada. No evento que a gente fez, justamente sobre a questão da violência contra a mulher, o evento era assim, transformando vulnerabilidade em força. Que era justamente tentando fazer com que as mulheres entendam que existe uma possibilidade de você assumir o protagonismo. Não ficar só naquela posição de vítima. Porque a posição de vítima você já está. Não tem aquela história do não, eu já tenho? A posição de vítima você já está. Dizem, inclusive, que essa demonstração de fragilidade da mulher, no caso do estupro, dá uma certa segurança para o estuprador. Em qualquer caso. O covarde, ele só quer a presa fácil. O covarde quer a presa fácil. O covarde quer aquela presa que não grita, que não revida, que não faz nada. O covarde quer isso. O silêncio alimenta o covarde. Então, assim, primeira coisa é você tirar essa ideia preconcebida. Por exemplo, eu convidei uma colega para ir para essa palestra, né? Quando ela viu que uma das palestras era sobre questão de armas, né? Falando sobre as armas. Ai, não, amiga, eu não gosto desse negócio de arma, não. A pessoa nem vai. Era uma palestra. Então, assim, a gente teve que demonstrar a palestra com antecedência para que permitissem que a gente fizesse a palestra. Olha como... E aí o nosso palestrante, que é campeão brasileiro de tiro esportivo, quer dizer, é uma pessoa extremamente bem preparada, é uma pessoa que tem uma expertise absurda. Ele levou simulacros para a gente ter ideia de formato, de peso, né? Dimensão, de tudo, para a gente ver como é uma arma real, assim, para saber como é que é para pegar. As expressões que eu via eram as mais assim, tipo, não, parecia que estava pegando um monstro. E era um brinquedo. Então, para você ver como a coisa foi muito bem feita. E a maioria dessas pessoas que faziam essa cara assim, tinham a minha idade. E tinha formação, né? E eu, quando tinha 6, 7 anos, eu brinquei de polícia e ladrão. E eu peguei a arma de brinquedo e fiz pá. E aí? O que mudou? A propaganda. A propaganda.
Foi muito bem feita. E quem se beneficia com isso? A criminalidade, né? Então, essa é a primeira coisa, a questão da ideia pré-concebida. Mudar isso, certo? Mudar isso aí. E a segunda coisa, mudança de postura. Sair da postura de vítima. Sair daquela coisa do, ai, mexeram comigo no ônibus. Ai, encostou em mim. Sai daqui, seu tarado. Sai daqui, seu sem vergonha. Olha aqui, ó, o cara aqui. Eu tenho certeza absoluta, num ônibus lotado, se uma mulher pegar e chamar um cara de tarado, bater na mão dele, se não aparecem uns 3, 4 para botar esse cara para fora do ônibus. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho certeza. Parar de sair daquela coisa do cordeirinho. Eu vi uma imagem, eu estava com meu marido, eu mostrando para esse, gente, essa mulher vai que nem um cordeirinho para o abate. O vídeo era assim, motorista de ônibus evita estupro. O rapaz abordou a mulher na calçada, e aí o motorista viu a movimentação, parou o ônibus e tal, mas ela estava indo para o beco com o cara sem demonstrar reação nenhuma, estava indo para o abate. Até outro dia, assim, a publicidade era não reaja, né? Pelo menos pararam com isso. Entendeu? Então, assim, essa é a segunda situação. E a terceira, sim, procure uma luta. Procure uma luta. Douglas, olha só, 99%, eu digo 99% porque toda certeza é como toda unanimidade, é burra. Né? Então, assim, 99% das mulheres que treinam comigo, que treinam na academia comigo, já sofreram alguma agressão. Eu já sofri, todas já sofreram alguma agressão. Pode falar da sua experiência? Sim, claro. Eu já. Como é que foi? Não foi agradável, não. Foi na rua? Um ex-namorado que não aceitou o término. E ele simplesmente pegou o meu carro e bateu o meu carro. De propósito, como vingança. É. Só que até fazer isso, ele tinha os achaques dele, né? Os showzinhos de ciúme e tudo. Só que eu não via, eu achava isso que era amor. Achava que era amor. Não tinha esse negócio. Eu achava que era amor, né? Mas aí depois você enxerga. Tanto é que eu acabei. Só que quando eu acabei, viajei, quando cheguei, meu carro estava batido. Eu lembro. O porteiro do prédio, acostumado de ver ele entrando, né? Lá no prédio, deixou ele entrar. E ele entrou, pegou meu carro e bateu. Então, assim, assim, os casos que a gente tem dos mais diversos. Teve uma aluna nossa que, para escapar da agressão, ela saltou do, acho que, 3º ou 4º andar do prédio que ela morava. O desespero. O desespero Da pessoa. Então, assim, e hoje elas têm outra postura. E isso, a questão da luta, a questão da arte marcial, a luta em si, vai mudar a tua cabeça. Você não vai entrar em embate com a pessoa, mas você vai mudar a sua cabeça, vai mudar a sua postura. Você vai ficar mais forte, realmente. Eu te garanto, se você conversar com todas as meninas que treinam comigo, todas elas têm uma cabeça diferente. Depois? Sim, todas elas. A postura muda, o ombro está mais aberto, a cabeça está mais erguida. E o cara vai pensar 2 vezes antes de mexer com elas. Eu acredito que a pessoa passe a ter digamos assim, uma visão melhor do ambiente, sim, analisar mais. Sim. A gente ensina isso. Evitar alguns lugares. A gente lugares. ensina isso. Olha a visão periférica, né? Olha o ambiente antes de entrar, preste atenção nas pessoas que estão. Quando você entra num restaurante, olha onde você vai sentar. Onde coloca a bolsa. Tudo isso. Eu lembro, tem uma menina que treina com a gente, ela está treinando de manhã cedo, mas quando ela treinava com a gente, ela vinha falar com a gente, ela falava com a mãozinha assim, bem... Eu, bota a mão de homem, rapaz, para falar comigo, ela ficava assim. Hoje, a gente está assim, rapaz, ela está batendo em todo mundo, a menina mudou, mas muda. Então, tem que fazer. Por esporte,
por postura, mas tem que fazer. Outra coisa, a senhora falou aí na agressão contra a mulher, ela vai da agressão física à agressão patrimonial, a lesão patrimonial. Sim, sim. E isso se aplica também, por exemplo, eu como jornalista, como repórter, fiz muitas reportagens de filhos ou netos que se aproveitam dos pais, dos avós. Isso se enquadra também? Sim, lógico. Lógico. Eu estava conversando com a doutora Natiele, né, que ela é de direito condominial. Aí ela falando que teve um caso de uma senhorinha que ela não estava vendo a cor do dinheiro dela, da aposentadoria dela. Aí eu perguntava para o netinho dela, doce netinho, o netinho dela dizia assim, não, é o Bolsonaro que está ficando com teu dinheiro. O Bolsonaro está roubando teu dinheiro. Rapaz, o netinho dela estava fazendo empréstimo de toda a conta e todo o direito do cartão dela. Isso é uma violência. E cabe Maria da Penha. Precisa ser aplicada. Alguém tem que denunciar. Sim, né? sim, cabe Maria da Penha. Porque existe a relação de afetividade e é uma violência patrimonial. Entendeu? Então, isso aí não tem nem dúvida. Eu queria que a senhora falasse também um pouco sobre a questão de pesquisa de números. Nós temos números aqui no Piauí, ou pelo menos em Teresina, sobre as agressões em si? Eu acredito que... Eu pergunto isso porque tem aquela história assim, e até já foi desmentida. A cada 2 minutos uma mulher assassinada, a cada 3 minutos. Enquanto eu estou falando aqui, 10 mulheres foram assassinadas. Nós temos esses números realmente? Eu duvido um pouquinho de números, eu vou te ser bem sincera. Eu sou um pouquinho cética com relação a números. Por quê? Porque a gente não investiga muito. Entendeu? E quando não se investiga, esse número pode ficar até superfaturado, né? Exatamente. Então, assim, a fonte oficial diz que morre uma mulher a cada 7 horas no Brasil. A cada 7 horas, uma mulher é vítima de feminicídio. Está mais ou menos dentro de um parâmetro aceitável, né? Aceitável não da morte em si, mas da estatística. Da estatística, né? entendeu? Então, é um número oficial. Aqui em Teresina, no Piauí, temos alguma coisa? Ainda não foi divulgado ainda desse ano. Ainda estão recolhendo os dados. Ainda são recolhidos os dados. Esse meu trabalho foi uma monografia do curso de Direito, que minha professora até pediu para apresentar num seminário que aconteceu em Fortaleza. Eu recebi um telefonema de um grupo de professores da Universidade Federal do Maranhão que pediu para divulgar, quer dizer, pediu para eu fazer parte de uma coletânea de monografias e artigos científicos sobre direitos humanos. E virou um livro. Então esse meu trabalho está num livro. Muito bom. E eu queria que a senhora falasse também, assim, o Estado, enquanto Estado e guardião da sociedade, não estou falando especificamente da lei, porque a lei já é um fato, está lá. Tem se preocupado com essa questão? Eu não estou me referindo especificamente ao Estado do Piauí, não é uma... Ele até se preocupa, mas ele é ineficiente. É ineficiente porque não dá conta. O Estado não dá conta. Olha, eu lembro de uma situação, eu tava lá nos Estados Unidos, e aí a gente foi para uma loja, Best Pro Shop, o nome da loja. E aí eles têm de tudo, negócio de caça, pesca, tiro, acampamento, sobrevivência, tudo, é uma loja gigantesca. E aí eles têm um paredão, assim, de negócio de armamento, e você pode experimentar, se você quiser, você não precisa nem ser americano, nem nada. Não precisa nem comprar, você ia testar... só... E aí ela viu meu deslumbramento, né? Ela disse, você não é daqui, não, conversando com ela. E aí ela disse assim, mas vocês não atiram lá? Como é que... Né? Ficou espantada, né? Aí eu disse, não, a gente nem tem acesso. Só se você cumprir, eu falei, 16 critérios objetivos e mais não sei quantos critérios subjetivos, não sei o que. Ela ficou assim, ó. Tá, mas nem em casa você pode ter? Então, mas para ter em casa eu preciso cumprir 16 critérios objetivos. Aí ela,
Tá, mas se a pessoa entrar na sua casa, eu preciso cobrar ela. E se a pessoa entrar na sua casa, aí eu ligo para a polícia, ela ficou sem acreditar. Ninguém consegue entender, né? Ela ficou sem acreditar. Então, assim, o Estado não dá conta. Vê o que está acontecendo no Rio. O que está acontecendo no Rio é a barbárie. Quando o Estado sai, a barbárie entra. É verdade. E isso está Isso muito é perigoso. próximo. Está muito próximo. Porque Aliás, o Estado não está dando conta. Já é uma realidade mesmo, né? Essa questão do Estado. Só quem consegue subir numa favela no Rio, São Paulo, é o ministro da Justiça, desarmado e com pouca segurança. Pois é, Cidadão comum, tá muito a gente perigoso. vê aí, às vezes o sujeito está de viagem com a família, errou, o GPS mandou para entrar numa favela, enfim, aquilo ali já resulta, quando não em morte, em violência terrível. E as pessoas estão tendo uma descrença na polícia. Então, por exemplo, eu fui assaltada a primeira vez, eu fui na delegacia, registrei a ocorrência, mas quando eu fui assaltada de segunda vez, eu nem registrei a ocorrência, porque não vai dar em nada mesmo. Estão tendo a descrença já. Então, eu vim morar aqui em Teresina em 2006. Você é de onde? Eu sou gaúcha. Eu vim morar em 2006. Teresina era a coisa mais tranquila da face da terra. Era um lugar tranquilo. Assim, você não via ninguém andando na rua, porque, enfim, né? Você não morre torrado. Mas assim, era uma cidade tranquila. Se não me engano, foi ontem, foi antes de ontem. Sossegada. Né? Aqui próximo foi assassinada uma pessoa. À tarde foram encontrados 2 ali no anel viário. E aí eu me recordo, doutora, que quando talvez nos anos 2006, 2008, por aí, eu trabalhava noutra emissora e aí eu fui a Fortaleza passar um final de semana. Na semana que antecede essa viagem, eu tinha feito a própria Secretaria de Segurança tinha feito um relatório porque naquele mês teriam ocorridos 41 homicídios em Teresina. Foi um recorde, uma coisa assustadora. Aí eu fui a Fortaleza, 41 no mês aqui. No final de semana que eu estive em Fortaleza, morreram 46 no final de semana, considerando a grande Fortaleza. Então é o que a senhora dizia, mesmo com esse recorde de 41 homicídios no mês, no Piauí como um todo, Teresina era muito tranquila. Era. Ó, eu fui assaltada na rua da minha casa, saindo para correr. Eu achava um absurdo, pois eu vou sair para correr, eu vou sair de carro para correr, eu saía correndo. Sim. E fui assaltada. E na Marechal, que tem inclusive guarda municipal, sei que várias amigas minhas foram assaltadas com arma na cabeça. Então, assim, coisa que eu não via e eu não conheço hoje ninguém que não tenha sido assaltado aqui em Teresina. Eu estou começando a entender que essa questão da segurança pública, que é complexa, todo mundo sabe, não só aqui no Piauí, nem no Rio de Janeiro, é uma coisa no país todo. E muito se falava de falta de estrutura, de falta de contingente, de falta de armamento, de falta de munição, de veículos. Que é verdade. E a gente hoje, independentemente da publicidade do governo, a gente está vendo o aumento do número de viaturas, foram chamados aí, salvo engano, mais de 1.200 novos policiais militares, a Secretaria de Segurança tem incrementado na questão do armamento e a violência não parece até crescer. Então, essa questão da estrutura é importante, mas não justifica, né? Porque a gente está um passo atrás. A gente está sempre um passo atrás. Enquanto o crime organizado já está lá na frente, a gente está ainda tentando chegar. Entendeu? A gente está muito atrás do crime organizado. Eles já tomaram conta de quase tudo. Esse é o problema. Eu terminei de ver hoje aquela série da Netflix, o DNA do Crime. Não sei se você já viu, doutora. E lá mostra exatamente as organizações criminosas. Aliás, a organização é o que é o pano de fundo, eles chamam de organização, é o pano de fundo do tráfico de armas, assalto a banco, assalto a carro forte. É uma coisa muito bem organizada, eles têm hierarquia. Não é à toa que chamam de crime organizado. Né? E esse documentário, essa série, relata aquele episódio
quando entraram em São Paulo no aeroporto, levaram não sei quantas toneladas de ouro, tem aquele crime. Tem o crime de um bandido, um traficante no Paraguai chamado de o embaixador, que foi resgatado de dentro de um presídio. Tem o caso, enfim, e aquilo lá já é uma extensão, é como se fosse um tentáculo do crime organizado, das facções no Brasil. A gente hoje fica difícil até da gente falar, porque a mulher do maior traficante do Amazonas tem relações amigáveis. Eu ia chamar cabulosas, mas são amigáveis dentro do Ministério da Justiça, nas instituições do Estado, tanto no Estado do Amazonas quanto no governo federal. Basta você verificar o seguinte: há quanto tempo existe e está cada vez mais poderoso o Comando Vermelho e o PCC? Há quantos anos existem essas organizações? Há um bom tempo. E você ouviu falar alguma coisa deles ficarem mais fracos, alguma coisa assim? Pronto, tá aí a tua resposta. Complicado, né? Muito complicado. Tá aí a tua resposta. O Estado consegue ficar mais fraco, a Justiça consegue ficar desacreditada, mas essas organizações estão cada vez mais fortes. Mas, doutora, voltando agora para a questão da violência contra a mulher mesmo, justificar nada justifica, mas alguma coisa explica. É a nossa, digamos assim, a nossa sociologia, é a nossa tradição enquanto colônia. Hoje ouvi uma coisa muito interessante. O doutor Alessandro Loyola, ele falou uma coisa muito interessante. Aquele médico, né? O brasileiro está cada vez mais burro. Cada vez mais burro. E qual é a linguagem do burro? Burro que não tem argumento. Ele faz o quê? Ele bate. Agride, ele grita, né? Ele agride. Eu acho que é muito isso. As pessoas estão cada vez mais sem inteligência emocional, estão perdendo realmente a capacidade de ser inteligentes. Nós estamos perdendo a capacidade de ser inteligentes. Eu acho que é muito isso. A senhora ainda está na ouvidoria da Não, eu saí da ouvidoria. Mas certamente vai mas saber. Mas ainda mantenho, né? Isso, vai saber responder. Se alguma idosa, como a senhora falou, alguma velhinha, vulnerável, tiver alguma queixa, como é que acessa a ouvidoria da OAB? Nós temos o e-mail e tem o telefone também. Pode pegar, sem problema. Só um instantinho. Tá. Só um instantinho. E essa questão do apoio psicológico à mulher é uma, digamos assim, um remédio. Pronto, eu peguei aqui. Doutora, porque uma coisa é a Lei Maria da Penha, são as medidas protetivas, enfim. Outra coisa é a necessidade de se apoiar a mulher nesse momento em que ela, digamos, está sofrendo ainda os efeitos dessa agressão do homem contra ela. Esse apoio psicológico, existe uma rede realmente na estrutura estatal? Não, nós temos as delegacias que prestam esse serviço. Que estão preparadas para... E dentro dos fóruns, nós temos também as redes psicossociais também para atendimento, para acolhimento. Nas próprias defensorias também. A Defensoria Pública também tem uma rede para acolhimento dessas mulheres. Porque é importante, né, doutor? Naquele momento, às vezes, a mulher denuncia, mas tem vergonha de falar para a família, de recorrer ao... Sim, né? sim, com e certeza. Aí, esse apoio é fundamental. No próprio site da OAB Piauí, a mulher pode... A pessoa idosa pode acessar. Lá embaixo tem o contato da ouvidoria. No site da OAB. É o OAB Piauí? OAB Piauí, isso. Tem o contato da ouvidoria. Inclusive o telefone, né? Inclusive o telefone, está aqui, ó. Bem lá no Bom, site. eu queria que a senhora encerrasse a nossa conversa, Já? que aqui não é uma entrevista, a gente fica muito à vontade. Nem levei com entrevista. Pois é. E aí, fique à vontade. O que precisa ser dito para a mulher? Sobretudo para essa mulher que continua a sofrer agressão.
A primeira coisa, ela entender que o medo aprisiona. O medo é uma prisão. E o conhecimento, ele liberta. Conhecimento vai libertar. Então, a partir do momento que ela vai buscar conhecimento, ela vai se libertar. Seja conhecimento da lei, seja conhecimento sobre o corpo dela, os direitos dela, seja conhecimento sobre os direitos dela, seja o conhecimento de uma luta, seja o conhecimento de uma arma, seja o conhecimento que for, mas ela precisa ter conhecimento, ela precisa sair da ignorância para perder o medo. Isso é essencial, essencial. Mudar a postura, sair da postura de vítima, sair da postura do cordeirinho, sair da postura do bezerro que vai para o abate. Nós somos fortes. Talvez não saibamos ser, mas nós somos. Isso é que é importante. Parabéns pelas suas palavras. Essa questão de quem tem conhecimento se liberta, né? Em todos os sentidos, em todas as áreas, né? A ignorância, ela é não só audaciosa, como ela aprisiona, né? Sim, com certeza. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Tá? E espero que a senhora volte aqui em outros momentos para a gente continuar. Com temas mais leves, talvez. Esse tema realmente ele é muito forte, é muito tenso, mas é necessário. É preciso se falar sobre essa questão da violência contra a mulher. Porque isso não se muda do dia para a noite, né, doutora? Isso é um trabalho de formiguinha e que a gente tem que avançar todos os dias, fazer autorreflexão, cada um de nós, homens e mulheres, para ver se um dia a gente alcança aquele estágio civilizatório muito próximo do ideal, né? Muito obrigado. E você em casa pode ficar à vontade para curtir, compartilhar, aciona aí o nosso sininho, se inscreve no nosso canal e compartilha tantas informações importantes que com certeza vão ajudar mulheres que se encontram nessas situações que a gente relatou aqui. Até o nosso próximo encontro.